Você já sentiu que tem muitas coisas para fazer e você vai ficar para trás, que você não vai conseguir fazer tudo? Você já teve a sensação de que até mesmo coisas boas podem parecer distrações e aí você esquece o lugar do que realmente é essencial, do que realmente você precisa priorizar? Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés no deserto. E é isso que Deus quer nos ensinar hoje. Como priorizar o que de fato é essencial e, consequentemente, ter uma rotina que agrada a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. Todas as semanas nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje eu estou com um diácono aqui do meu lado que decidiu participar hoje aqui do nosso vídeo. Falou, papai, eu preciso pregar com você, eu quero pregar e gravar vídeo da Bíblia. Então hoje ele vai participar aqui com a gente, vai trazer uma palavra inclusive aqui junto com a gente do nosso vídeo. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não se esqueça, clique aqui no sininho e se inscreva para que você acompanhe todos os vídeos que nós trazemos e principalmente as séries na sequência que nós trazemos. Essa semana e esse mês nós estamos falando sobre a série Rotina e Deus. Ou seja, estamos falando sobre como de fato ter uma rotina que agrada a Deus, como adequar uma vida de entrega, de comunhão, de intimidade com Deus, mas ao mesmo tempo encaixar isso dentro de uma rotina que muitas vezes é corrida. A minha, a tua rotina de trabalho, de família, de cuidar dos filhos, de casamento, muitas vezes elas se confundem com a rotina de como que a gente realmente se entrega e tem uma vida de comunhão com Deus. Então, para a gente entender sobre isso, vamos para a palavra de Deus, sem mais delongas. Abra sua Bíblia, se você puder, em Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Legal? Assim diz a palavra de Deus. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderás distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Essa passagem aqui ela é muito emblemática porque ela conta a história de um momento em que Moisés, liderando o povo no meio do deserto, numa situação, entre aspas, caótica, ele está cheio de coisas para fazer, numa rotina corrida, igual eu e você no nosso dia a dia. Cheio de coisa para fazer, de trabalho, de família, de lazer, de casamento, um monte de coisa para fazer, quando de repente ele decide parar e se entregar para Deus, e no meio de uma dessas entregas, no meio de uma dessas orações, no meio de uma dessas conversas, ele chega para Deus e fala, Deus, você não me mostrou nada, você diz que se agrada de mim, mas poxa, você não me dá aí, me fala quais são os teus planos e propósitos para minha vida. E Deus fala, fica tranquilo, eu te acompanharei e te darei descanso. E aí quando Deus fala isso, Moisés fala, não quero descanso, eu quero pelo contrário, eu quero tua presença, eu quero estar contigo, eu quero de fato intimidade, eu quero clareza, eu quero discernimento. E Deus fala, então tá bom, então eu ficarei contigo e não me apartarei de ti. Ou seja, aqui Deus mostra que ele conhece Moisés. Por exemplo, eu sou pai hoje, eu conheço meu filho, eu conheço o Mateus, eu sei o que ele quer, eu conheço ele pelo nome. Como Deus fala aqui com Moisés, eu te conheço pelo nome. Então, Moisés, mesmo numa situação caótica, ele entendeu, cara, eu preciso parar e buscar a Deus. E até para ilustrar um pouco dessa história, eu vou contar uma história que aconteceu com o Mateus recentemente. Ele vai contar um pouquinho também de como foi, que ele um dia acordou e entrou lá no nosso quarto, estava dormindo, ele entrou e falou, papai, eu não estou conseguindo dormir, me ajuda a dormir, vem cá e tal. E eu fui lá, botei ele para dormir e conversei com ele. E no meio disso, eu ensinei 2 versículos para ele, que eu falei, filho, se por acaso você acordar no meio da noite e você tiver com dificuldade de voltar a dormir, você vai acordar e você vai declarar esses 2 versículos e você vai orar e depois você vai voltar a dormir. Quais foram os versículos, filho? Você lembra? Efésios 6 E o segundo já esqueceu. Filipenses. Filipenses 4. Ó, aí ó, Efésios 6 e Filipenses 4. E o que fala Efésios 6? Da armadura de Deus. Legal. E Filipenses 4? A paz do entendimento. A paz que excede todo entendimento, ó. Ele gravou os versículos e hoje ele ora isso. E por que isso é importante, gente? Porque esses 2 versículos, tanto da armadura de Deus quanto a paz que excede todo entendimento, tem tudo a ver com rotina.
Porque no final das contas, muitas vezes, a gente não consegue oficialmente ter uma rotina atrelada com Deus, inserir Deus na nossa rotina. Primeiro, como a gente falou nos últimos vídeos, que a gente separa, como se a vida com Deus fosse uma coisa, a nossa rotina familiar e profissional fosse outra. E não é. A gente já tem clareza disso até aqui. Agora, além disso, porque muitas vezes a gente não entrega as nossas preocupações, os nossos anseios para Deus. Ou seja, a gente fica ocupando a nossa mente com muitas coisas que a gente poderia apenas parar, aquietar a alma e entregar para Deus. Salmos 46 fala: aquieta a tua alma, que eu estou contigo. Agora, além disso, Isaías 30, por exemplo, tem um versículo que fala: é na paz, é na calmaria e na tranquilidade que mora a sua força. Ou seja, Deus nos garante que é exatamente nesses momentos de a gente parar, se acalmar, aquietar o espírito, entregar os nossos anseios para Deus. É ali que Deus leva da nossa mente e leva do nosso redor tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos estressa, e a gente alcança um verdadeiro descanso em Deus. E é nesse descanso, é nessa paz que excede todo entendimento, que normalmente Deus nos dá clareza, propósito, que Deus nos fala coisas insondáveis ao nosso coração, ou seja, Ele nos revela os planos dele para a nossa vida. E é exatamente a partir desses planos que a gente consegue caminhar com Deus, com discernimento, com sabedoria e principalmente ter uma rotina ajustada. E é assim que a gente prioriza as coisas certas, entregando nas mãos de Deus e tendo clareza do que Deus espera de nós. Porque de nada adianta eu me preocupar com uma coisa que vai acontecer amanhã se alguns dados e alguns estudos provam que muitas vezes 80% das coisas que a gente se preocupa não vão acontecer. Ou seja, a gente só está ocupando a nossa mente, se estressando com coisas que nem irão acontecer, que dirá o que de fato vai acontecer. Então assim, entrega nas mãos de Deus, pô. Entrega nas mãos de Deus, como Filipenses 4:6 nos ensina. Entregue nas mãos de Deus e você vai realmente viver a paz que excede todo entendimento. E a partir disso, Deus vai começar a te mostrar o que é prioridade. Não apenas a nível de, é importante priorizar a Deus, a meditação, coisa assim. Mas Deus vai começar a te mostrar o que Ele espera de você. Quais são os planos e projetos que Ele quer que você foque. Muitas vezes isso acontece até mesmo nos nossos negócios. Por exemplo, eu recentemente estava orando por uma coisa, por uma direção que estava no meu coração. Eu queria fazer aquilo. Era uma direção que tinha a ver com uma mudança assim, bem assim, brusca no meu negócio, no meu trabalho, e eu orei e Deus me deu clareza de que não era aquela mudança que ele esperava, mas que era uma outra mudança que também era muito brusca, mas em outra direção. Então imagina quanto tempo, quanto desgaste eu não teria tido se eu fosse naquela direção, mas por parar, me aquietar e ter clareza e não tirar da minha rotina Deus me deu clareza daquilo. E quantas vezes Deus já não falou, não apenas em momentos de devocional, mas também em momentos de uma reunião, em momentos de você estar conversando com uma pessoa e você sentir a presença de Deus ali, você sentir uma direção clara de Deus naquela situação e naquele momento. Então isso acontece o tempo inteiro para todo mundo que crê que Jesus é o Senhor e Salvador e que de fato Deus cuida dos seus filhos. Como eu cuido do meu filho, eu nunca deixaria o meu filho sem ter uma resposta que ele espera do pai. Não faz sentido eu não dar uma resposta para o meu filho se ele tem maturidade de entender e ele quer uma resposta, ele quer buscar essa resposta. Então, talvez Deus só queira hoje que você busque ele e pergunte o que você realmente, o que ele realmente espera de você. Que aí ele vai te direcionar e vai te dar clareza para uma vida realmente de propósito e para uma rotina, de fato, ajustada com Deus. Amém? Inclusive, uma coisa que ilustra muito isso, uma outra história que aconteceu agora há pouco, antes mesmo da gente começar a gravar esse vídeo aqui, eu estava trabalhando e eu no meio do trabalho, Mateus chegou aqui no meu escritório e falou: papai, a gente precisa gravar o vídeo da Bíblia, você falou que a gente tinha que gravar. E olha que curioso, como isso acontece inclusive comigo e com todo mundo. Eu estava na correria de trabalho, tinha que gravar esse vídeo e adivinha, tinha passado e na correria eu não tinha parado para gravar. Então, graças ao meu filho que entrou aqui falando: papai, a gente tem que gravar. Que eu falei: caramba, é verdade, eu tenho que gravar, eu tinha esquecido. Meu Deus, não ia dar tempo, se eu continuasse fazendo aqui, eu ia continuar trabalhando e não ia parar para gravar. Então eu parei, gravei, para que a gente consiga continuar caminhando junto diante dessa série
através do que Deus espera de nós, ou seja, Deus interfere na nossa rotina. Quando a gente entrega o nosso dia para Deus, Ele entra na nossa rotina não apenas em um momento no início do teu dia num devocional e quando você vai dormir, mas Ele entra com o teu filho entrando no teu escritório e te interrompendo por uma coisa que Deus espera de você. Ele entra muitas vezes através de um cliente que está do outro lado de uma reunião para te falar algo que Deus espera de você. Ele entra muitas vezes no meio de uma discussão de trabalho ou uma discussão familiar para usar outra pessoa do teu lado para te falar o que Deus espera de você. Deus usa a tua rotina, desde que você entregue a tua rotina a Ele. Amém? Então, espero que tenha feito sentido essa palavra para ti. Feche seus olhos e vamos orar. Teteu, ora pra gente, por favor. Primeiro. Deus, hoje a gente vai falar sobre uma palavra que é Efésios 6, mas agora não, e vai ser depois. Mas então a gente vai orar e depois vamos continuar o vídeo da Bíblia. Então, pra gente começar a entender Deus, amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um vídeo, por mais uma história que o Senhor usa, Pai, para nos ensinar, Pai, como de fato entregarmos tudo a Ti e priorizar as coisas certas. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz e divide alma e espírito, espinha e medula. Nos direciona, Senhor, sobre aquilo que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, amados, até semana que vem.